Olá, queridos irmãos, não apenas da Igreja Cristã da Trindade, mas de todas as partes, aqui da Grande São Paulo, do Estado de São Paulo, do Brasil e de todas as partes do mundo. Cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus, nosso precioso Salvador. Estou muito contente também e grato a Deus pela oportunidade de realizarmos mais esta live para juntos mantermos o contato, estarmos em comunhão. Como é bom termos este veículo. Há vários anos isso não seria possível, mas hoje com a tecnologia isso tem se tornado possível. Somos gratos a Deus por isso. Que bom estarmos juntos aqui novamente através dessa live. Deus abençoe suas vidas neste momento que estamos passando. Que a mão poderosa do Senhor, a mão que guarda, a mão protetora, esteja sobre cada um de nós, sobre vocês também, em nome de Jesus. Quero neste momento passar aqui a palavra para minha querida esposa Simone, e ela então vai se dirigir a vocês. Graça e paz, boa noite a todos vocês que estão aí sintonizados. E de fato, eu acho que nós temos aprendido nesse tempo a como estar conectados, a usar aí todos esses recursos de mídias. Tem sido um desafio para nós, né? A nossa geração era a geração que tinha medo de apertar um botão, porque se apertasse o botão errado... Ia levar choque. Ou ia levar choque ou o mundo ia acabar. E as gerações novas agora, a gente brinca que já nascem plugadas, já saem da maternidade com o dedinho assim, né? Passando, enfim, com acesso às informações. Mas é muito bom, ainda que virtualmente, estar com vocês. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um que nos ouve e que está nos vendo agora. Se você é da Igreja Cristã da Trindade ou não, se você nos conhece pessoalmente ou não, mas se Deus quiser, em um curto espaço de tempo, tudo isso vai ter terminado, essa reclusão, essa quarentena, e aí teremos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, você vindo à nossa igreja, a Igreja Cristã da Trindade, para que a gente possa se conhecer pessoalmente, dar um abraço, que nem eu falo para as meninas, um tarraco, e vai ser muito bom. Bom, eu quero ler com vocês um salmo que ele é conhecido, mas ele é muito reconfortante nesses tempos que temos vividos. Até porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Até aqueles versículos que a gente já está acostumado a ler, a falar até decor, muitas vezes eles trazem um renovo, uma novidade que nós ainda nem tínhamos percebido ou abstraído a total importância dele. E hoje me veio à mente o Salmo 121, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha, é tão reconfortante saber que o olhar do Senhor, a mão de Deus, ela é tão forte, mas ela não é pesada para nos massacrar, mas ela é forte para nos segurar, nos proteger e nos conduzir de todo mal, de todo problema. Ele nos ajuda a passar pelas situações. Há situações que ele nos livra, né? Que ele nos tira com mão forte e mão potente. Mas há situações que ele nos conduz. Tem até um gesto em Libras, né? Mas aí é Deus, né? Ele vem e nos conduz, né? Então isso é tão bom, é tão prazeroso saber que este Deus, ele está lá no céu, mas ele está tão perto de nós
que Ele nos ajuda, Ele nos conforta, Ele nos visita, Ele entende as nossas limitações, as nossas dores, e Ele continua sendo todo-poderoso, com mão forte. Ele vem, né? Um outro gesto que eu gosto muito, Deus vem, nós aqui sozinhos, perdidos, e Ele nos sustenta e nos leva para junto dele. Que bonito. Isso é tão bom, né? Saber que Deus, Ele está perto. Ele não está ausente de tudo isso que estamos enfrentando e passando. Como eu já disse anteriormente, nada disso pegou Deus de surpresa. Ele já sabia de tudo e Ele está nos conduzindo diante dessa situação. E eu sempre quero crer, sabe, Paulo? Que é para o melhor. Sim. Que é para o melhor. Nós vamos ver os livramentos, os milagres, a bênção do Senhor. Porque é no deserto que a gente vê os milagres acontecerem. E se esse momento é um momento de deserto, com certeza Deus está junto conosco. Ele está nos guiando, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando e nos ajudando a enfrentar essa situação. Para a honra e glória do nome dele, né? Não é pelo poder da mão humana, né? Eu entendo que muitas pessoas, muitos profissionais são extremamente necessários nesse momento. E graças a Deus, glória a Deus pela vida deles, pela disposição em estar ajudando, né? Numa situação de calamidade, né? De pandemia, mas que o Senhor possa guardar cada um de nós. Aqueles que estão saindo por conta de necessidade, por uma obrigatoriedade profissional, aqueles que estão em casa, né? Não estão numa prisão domiciliar, está no seu lar, você tem que descobrir que o seu lar tem que ter aconchego. E talvez essa seja uma oportunidade de você entender que Deus está te dando o privilégio de poder descobrir como deixar, né, o ambiente doméstico de uma forma calorosa. E aí vai um recado para as mulheres. Nós mulheres, Deus nos agraciou com eu acho que é um dom, sabe, Paulo? Algo tão precioso, porque é a mulher que torna a casa um lar, né? Ela que traz o aconchego. Então que nós, durante esse período, possamos descobrir qual é a melhor forma de deixar a nossa casa aconchegante, não pelo que ela tem, mas por aquilo que somos, né? E proporcionar isso às nossas famílias. Eu gostaria de orar com todos vocês. Mas antes de você orar, Simone, eu queria pegar esse gancho da Simone falou do nosso lar, da nossa casa. Eu me lembrei do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E para muitos de nós, o nosso lar, a nossa casa, nosso apartamento, a nossa moradia, ela se transformou literalmente no esconderijo do Altíssimo, né? Estamos aqui escondidos, estamos aqui dentro das nossas casas para nos proteger e nesta fase agora, principalmente fisicamente. Então eu vejo isso como esconderijo do Altíssimo, né? E temos avisos. Nós temos avisos. Eu já falo agora ou depois da oração? Pode falar. Bom, então, os avisos nossos, né? Como vocês sabem, sábado agora nós teremos o nosso Momento Mulher na Igreja Cristã da Trindade, que o Ministério Feminino conduz, e também teria um encontro de homens pelo Ministério Masculino, o Ministério Teens, a administração com as crianças, mas por conta de toda essa questão, nós não vamos estar nos encontrando pessoalmente, mas virtualmente. Então, o que eu gostaria de avisá-los? O Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade já tem colocado aí nas plataformas ministração para as crianças. Então, historinhas bíblicas, porque nós entendemos que a criança tem uma vida espiritual e precisa ser ministrada também. E alimentada. Então, assim, a tia Valéria, a tia Priscila e todo o Ministério Infantil tem tido esse cuidado. Então, nós já temos 2 ministrações para as crianças, com historinhas, com louvor. Então, vocês podem clicar aí pelo YouTube e ver as ministrações, que vai ser uma bênção. Coloca para suas crianças. Mesmo que você não seja criança, mas gosta de ouvir uma história contada de um jeito lúdico, e não é uma história fictícia, não é fábula, mas histórias bíblicas, você pode também acessar e aí se beneficiar
dessas ministrações. O Ministério Teen, no sábado passado, eu fiz um vídeo para a ministração dos teens, você pode acessar no YouTube. E esse sábado, o Andreilson, o Adriel, enfim, o pessoal está vendo ali uma plataforma de fazer uma live onde vocês vão poder interagir. Então vocês vão ficar sabendo disso também através lá do nosso site, dos grupos de WhatsApp. E nós vamos fazer uma ministração, uma meditação para as mulheres, também no sábado, às 17 horas, acho que vai ser uma live pelo Facebook, para que você possa também ser ministrada. E vai haver alguma coisa para os homens, Paulo? Não sei. Tá certo, mas aí a gente avisa vocês, caso tenha alguma meditação para os homens, a gente avisa para vocês também. E de qualquer forma, no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, faremos uma live, um culto juntos. Nós vamos ter um grande culto aqui domingo de manhã, pela nossa live aqui. E lembrando vocês que essas lives que nós fazemos, depois elas vão para o site da igreja, a Igreja Cristã da Trindade. Então você pode assistir, rever, compartilhar também com outras pessoas e assim vamos divulgando a palavra de Deus, né? Que é muito importante. E o site da igreja é o www.ictrindade.com.br. IC é Igreja Cristã da Trindade, então é www.ictrindade.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho da nossa história, também das nossas igrejas, e vai poder estar cultuando conosco virtualmente o corpo de Cristo reunido para buscar a face dele em família, cada um na sua casa, mas todos unidos num único corpo. E através do site também você obterá as informações para a sua contribuição para a obra de Deus, na forma de dízimos e ofertas, porque nós continuamos pagando contas, né? Estamos parados assim fisicamente, mas as contas não pararam ainda. Eu acho que espero que nem parem, né? Que a gente volte logo a funcionar. O Brasil não pode parar totalmente. Sei que o mais importante na nossa vida aqui agora, na nação brasileira, é a saúde das pessoas, né? É que ninguém morra, né? Não tem como evitar a morte de um ou outro, mas eu também creio que vai chegar um momento em que os testemunhos vão pipocar. Vocês vão ver o que Deus terá feito. Deus já está fazendo e temos que orar para que os milagres se multipliquem através de médicos, de toda a área médica, do pessoal envolvido, as famílias, os enfermos. Agora mesmo, falando aqui com vocês, estou me lembrando de 2 irmãos que estavam internados e agora já estão em casa, né? Então, os milagres vão pipocar. Por isso devemos orar nesse sentido também, tá bom? Então, agora... E também, Paulo, no sábado, às 11 horas da manhã, das 11 da manhã à 1 da tarde, sintonize-nos na Rádio Adore. Na Rádio Adore, FM 97,3, o nosso culto, Um Toque de Deus, o nosso programa, quer dizer, Um Toque de Deus, das 11 da manhã à 1 da tarde. Tá bem? Isso acontece todo sábado. E o programa ele pode ser assistido de todas as partes do mundo através da internet, e você pode também baixar o aplicativo da rádio no seu celular. FM, a Rádio Adore, FM 97,3. Certo. Oremos então, né, Paulo, para este momento de reflexão da palavra do Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar pelo teu grande amor, Senhor. Obrigada por este momento, pela oportunidade que, ainda que virtualmente, Senhor, possamos estar juntos agora, buscando a tua presença, Senhor. Em especial, Senhor, eu peço por cada pessoa que está nos vendo neste momento. Senhor, toque cada um. Tu conheces, ó Pai, tudo que está acontecendo, Senhor, não só aqui, como em todas as partes do mundo. Sim, meu Deus. Mas, Senhor, eu quero te pedir pelo Brasil, ó Pai. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Visita os lares agora, Senhor. Tira, Senhor,
toda a preocupação exacerbada, Senhor, toda a ansiedade desnecessária, Senhor, que está acima, Senhor, de uma normalidade que tem afligido, ó Pai, o desespero diante dessa situação que estamos vivendo. Sim, meu Deus. Mas, Senhor, traga paz, traga confiança, sim, multiplica, Senhor, nos lares tudo aquilo que eles precisam. Senhor, visita os pequenos empresários, ó Pai, que não têm tantos recursos para lidar com situações de crise, mas que Tu possa dar-lhes a saída, Senhor, dar-lhes criatividade para que eles encontrem uma forma, Senhor, de poder lidar com toda essa situação. Não deixe o desespero tomar conta dos corações e das mentes, tirando o sono, Senhor, restaurador durante a noite, tirando, Senhor, a saúde emocional e física, mas traga o conforto, Senhor, traga a criatividade, traga a ideia, traga a solução. E onde, Senhor, não tiver a solução, faça um milagre. Porque Tu és o Deus dos deuses. Amém. Para Ti não há impossível. Amém. Eu sei, Senhor, que Tu podes fazer, Senhor, milagres nessa situação. Assim como Tu conduziste o povo de Israel pelo deserto. Sim, sim. E o Senhor fez brotar água onde não tinha. Deu comida de forma que não faltou, Senhor. O Senhor fez durar as vestes, fez durar tudo o que eles necessitavam para a peregrinação. E que neste momento nós possamos ver, Senhor, nos detalhes das nossas vidas, da nossa rotina doméstica, o Teu cuidado, a Tua provisão. Sim, dá a cada um, Senhor, a criatividade necessária, a ideia, Senhor. Dá a cada um, Senhor, o sustento. E que cada pessoa possa, diante dessa situação, ter um encontro, Senhor, impactante contigo, de salvação. Abre a mente, abre o coração. Agora, nesse momento, Senhor, de cada um de nós, através da palavra que será ministrada, através da vida do Paulo, Senhor. Enche ele, ó Pai, com Teu Santo Espírito, Senhor. Renova as forças do Paulo. Também, Senhor, enquanto ele ministrar nas nossas vidas, que ele também seja ministrado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-o, Senhor, que ao abrir da boca dele não seja ele, mas seja o Senhor, porque Tu conheces a necessidade do coração de cada um que está nos ouvindo neste momento. Obrigada por tudo, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amor. Eu quero hoje trazer um texto para vocês que eu mencionei na nossa live de domingo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês perceberam que esta esperança viva, da qual o texto fala, ela foi possível por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é muito interessante que quando o apóstolo Paulo ele argumenta em favor da ressurreição do Senhor e também da nossa ressurreição futura, em 1 Coríntios 15, então ele fala sobre isso. Se nós fôssemos esperar em Cristo só nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, mas que nós somos salvos em esperança. E aí ele coloca sobre isso, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Então, como eu disse aqui, hoje quero tratar da esperança. Nós atravessamos um momento como nação e como humanidade, como a sociedade no mundo todo. A gente precisa muito agora da esperança. Esperança é o ato de crer, é o ato de confiar, mesmo no meio do desespero. Só quando alguma coisa não tem mais jeito é que a esperança entra em ação. Deus nos tem dado uma esperança viva, uma herança eterna guardada no céu que nunca perde seu valor. Quanta desvalorização nas bolsas de valores do mundo nos últimos dias, nas últimas semanas. E também com a redução da taxa de juros aqui no Brasil, da Selic. Quanta gente que tinha o seu dinheiro investido e que vivia de juros, agora está numa situação totalmente adversa. Mas nós temos uma herança incorruptível, guardada no céu para nós, não guardada no Bradesco, na Caixa Econômica no Itaú, ou na nossa casa, ou no colchão, mas guardada no céu para nós. Deus nos tem dado então uma viva esperança. Deus nos tem dado um novo nascimento através de Jesus Cristo. Nós já não estamos mais mortos em ofensas e pecados, não estamos mais cegos, não estamos nas trevas, mas nós hoje somos filhos da luz. Fomos lavados no sangue do Cordeiro, recebemos dele perdão, salvação, vida eterna, paz que ultrapassa todo entendimento. O mundo não entende de onde vem essa nossa alegria, de onde vem essa nossa paz. O mundo não sabe. E o próprio Jesus diz, o mundo não conhece e não pode receber, mas vocês vão receber ao falar do Consolador no Evangelho de João. Nós temos uma esperança que nunca perecerá. E onde nós vamos encontrar essa esperança? Eu pretendo responder essa pergunta daqui a pouco, mas antes quero falar de esperanças falsas. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, no versículo 21, quando Jesus se juntou aos 2 discípulos no caminho de Emaús, então Jesus se aproximou daqueles discípulos, foi no domingo da ressurreição, quando eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado, e eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, e Jesus se aproximou e percebeu que eles estavam tristes, E começou a fazer-lhes perguntas: por que vocês estão tristes? Você não sabe o que aconteceu? Você não ouviu falar de Jesus, de Nazaré, varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, e o que foi feito dele, e o mataram, e o crucificaram, E hoje já é o 3º dia, e não sabemos do que aconteceu com ele. E eles colocam uma frase muito interessante: e nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel. Eles nem tinham noção de que forma de redenção Cristo estava trabalhando, havia trabalhado. Na cruz, Cristo nos redimiu. Mas eles achavam que Jesus montaria um exército poderoso, invencível, para arrancar Pilatos do seu lugar, Herodes do seu lugar, para marchar sobre Roma, humilhar aqueles que o estavam humilhando por muito tempo. Mas este não foi o reino que Jesus veio estabelecer. Ele disse isso diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, meus soldados, meus servos, pelejariam, lutariam para que eu não fosse entregue nas suas mãos. Porém, o meu reino não é deste mundo. Que bênção! Nós estamos no mundo e precisamos do mundo. A nossa vida, ela é comum em muitos aspectos a todos os homens e mulheres que existem na face da terra. Nós comemos, dormimos, bebemos, nós sentimos dor, nós ficamos doentes, nós ficamos sem dinheiro às vezes temos dinheiro, às vezes entramos em dívida, às vezes sobra um dinheirinho. A nossa vida é como a dos demais. Mas no tocante à nossa alma, a revelação do Filho de Deus na nossa vida, em relação à palavra de Deus, nós somos um povo especial, um povo escolhido, nação santa, o sacerdócio real. Olha o que Deus fez de nós, é muita coisa. Somos herdeiros das riquezas eternas, somos a geração escatológica,
E não é o coronavírus que vai interromper isso. Não são guerras, não são tramas de governos, de impérios, de ditaduras que poderão colocar isso por terra. Não, a nossa herança está guardada no céu. Ela é incorruptível, ela não enferruja, ela não apodrece. Não é maravilhoso viver assim? Olha, eu não me tornei crente numa idade avançada, não tem nada contra alguém se tornar um crente em Jesus, um cristão, uma cristã, ser salvo em Cristo na última hora, como o ladrão na cruz foi. Aquele ladrão que se arrependeu. Mas isso aconteceu na minha juventude, no melhor momento, no meu maior vigor, né? Eu estava com 19 anos de idade e o Espírito Santo convenceu o meu coração de que a vida passaria muito depressa e que eu precisava da vida eterna. E a vida eterna só se encontra em Jesus Cristo, em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome. Olha que bênção, né? Então eles disseram isso. Nós esperávamos que fosse Ele o que redimisse Israel. Nós apostamos as nossas fichas nele. Teve gente que abandonou o emprego, como Pedro e André abandonaram seus barcos. Teve gente que abandonou seu emprego, como Mateus, que tinha um bom emprego na alfândega para seguir Jesus. Olha o que aconteceu. Deu tudo em nada, né? E neste momento, neste relato de Lucas 24, Jesus se revela a eles, né? Eles reconhecem Jesus e eles então passam a entender, a perceber que Jesus está vivo, né? Que Jesus está vivo. Isso é maravilhoso. Então, existem falsas esperanças. E os discípulos do caminho de Emaús estavam olhando numa outra direção, para a direção política, para Roma, a ruína do Império Romano. Mas Cristo estava lhes apontando a ruína do pecado, a queda do Império Infernal, do Império das Trevas. E agora, o surgimento do Império da Luz, cujo rei é o Senhor Jesus, porque Ele é a luz do mundo, né? Às vezes nós somos tocados também por uma falsa esperança no casamento. Quantas pessoas que não sofrem grandes decepções no casamento, pensando que estão se casando com uma pessoa que vai fazê-la feliz, né? Mas na verdade, né, tem até um filme sobre isso, Dormindo com o Inimigo, né? Às vezes acontece isso, né? Quantos casamentos que não terminam em tragédias, em lutas, quantas pessoas que passam a viver uma vida infeliz por causa do casamento, né? Às vezes uma carreira, a pessoa abraça uma carreira pensando que vai ser muito bem sucedido, mas aquilo não lhe traz satisfação, realização, não lhe traz crescimento em nenhuma área da sua vida, né? Empregos e tudo isso. Olha, você sabe aonde a gente encontra muita falsa esperança? Nos políticos, como eles prometem, como eles prometem. E eu já, com os meus anos vividos, eu já vi muito disso, né? Grandes promessas na política e nenhum cumprimento, só decepções. Isso acontece também. Às vezes alguém coloca a sua esperança no médico, pensando que ele vai resolver tudo. Sim, a medicina é importante, ela é bem-vinda, tanto que 2 livros na Bíblia foram escritos por um médico, Lucas, o médico amado. Paulo se refere a ele como médico amado. Mas a ciência não tem todas as respostas. A ciência não é perfeita, né? Por isso que, além de contar com a ciência, né, e temos que contar com ela, é claro, né, nós contamos com a sabedoria de Deus, com a onisciência do Senhor e com o poder do nosso Deus. Porque se você olhar no currículo do nosso Deus, Yahvé, ou Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jireh, Deus de provisão, ele tem um currículo enorme, enorme, e ele faz tudo maravilhosamente bem. Ele não fez de Adão e Eva cobaias, ele não precisou disso, ele nunca precisou usar alguém como cobaia. Eu vou amar aquilo ali para ver se vai dar certo. Eu vou fazer um milagre, tentar fazer um milagre ali para ver se vai dar certo. Não. Deus tem todo o poder e não precisa fazer experiências. Mas a ciência sim. Tanto que devemos orar pela ciência.
né, pelos cientistas, principalmente neste momento em que estamos atravessando. Precisamos do socorro de Deus, né? E ele virá, ele pode vir também através da ciência. Tá? Toda cura, direto ou indiretamente, ela vem de Deus, né? Porque nenhum cientista abre a mão no laboratório dizendo haja cura, e a cura aparece na mão dele. Haja o remédio, haja a vacina, e a vacina aparece? Não. Ele vai ter que pesquisar uma substância que Deus já colocou na natureza, e aí ele desenvolve aquilo para o nosso bem, para o bem de todos. Então toda cura, direto ou indiretamente, vem de Deus. Dinheiro pode também se traduzir como uma esperança falsa. Riquezas podem também se tornar esperanças falsas. Eu quero lembrar aqui do que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículos 17 e 19, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, neste mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, para o futuro. E assim alcançarão a verdadeira vida. E a verdadeira vida é só em Cristo Jesus. Fico muito feliz ao saber que o grupo do G20, são as 20 nações mais ricas do mundo, reunidas através de uma videoconferência, aprovaram um pacote de 5 trilhões de dólares para ajudar as nações nessa crise do coronavírus. Que iniciativa louvável, né? E eu sei também em muitos lugares como as pessoas estão ajudando. Como eu disse agora há pouco, ouviremos de muitos milagres, de muitas coisas bonitas. No meio do caos, no meio da nossa dor, o Espírito Santo está trabalhando. Tá? E nós crescemos muito mais na crise do que no sucesso. A dificuldade do ser humano é também uma oportunidade, é uma arena onde Deus manifesta o seu poder, o seu amor para conosco, e nos proporciona também a oportunidade de mostrar o amor uns pelos outros. Agora, de onde vem a nossa esperança? Eu estou hoje me demorando um pouco mais, porque a nossa reunião de quinta-feira na Igreja Cristã da Trindade era de estudo, louvor e oração. Então hoje estou aqui apresentando mais uma reflexão um pouquinho maior do que foi na nossa live de terça-feira, quando a reunião é exclusivamente de oração. De onde vem a nossa esperança? Onde encontrar a esperança? Na palavra de Deus. A Bíblia é a fonte da nossa esperança, né? É muito interessante o que está escrito no Salmo 119 e no versículo 81, né? Salmo 119, versículo 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a esperança. Não é assim que muita gente está se sentindo hoje? Quase que desfalecido, né? Tem gente entubada, tem gente com febre altíssima, tem famílias em desespero, mas na tua palavra coloquei a esperança. Eu vou orar, nós vamos orar hoje à noite aqui. Eu quero agradecer também o meu filho Adriel, que está aí cuidando de toda essa transmissão. Que Deus te recompense, meu filho. Mas nós vamos orar, porque eu creio em milagres. Eu creio que Deus age. Eu creio que Ele é um Deus presente, que Ele é imanente, que Ele interage com a sua criação. Nós vamos orar, porque nós vamos ouvir de muitos milagres. A nossa esperança está fundamentada num fato de que Deus nos ama. Deus não está contra nós. Não. Deus nos ama, né? Essa situação que nós passamos hoje é consequência da queda lá no Jardim do Éden. É colheita, né? Nós pecamos, Adão pecou, e o apóstolo Paulo ele trabalha isso em Romanos capítulo 5. E isso foi passado para todos os homens, né? Não tem como
mudar isso agora. Mas a morte de Cristo na cruz, o plano da salvação está trabalhando e muita coisa já foi mudada. E nós aguardamos, a plenitude dessa obra, né? E isso virá, Deus está trabalhando nisso, e isso virá, terá um desfecho, e nós já sabemos como será um desfecho seguro na presença do Senhor. A nossa esperança está firmada numa convicção de que Deus cuida de nós, né? Isso se chama providência de Deus, né? O cuidado que Deus tem de nós. A vida continua, a vida vai continuar. Estamos numa guerra tem perdas, numa guerra nem todos voltam. Mas quantas guerras Israel não lutou? Em quantas guerras os filhos de Deus não estiveram envolvidos ao longo da história? E eles tiveram relatos de vitória também para contar. E eu creio que nós contaremos com toda certeza. A nossa esperança é fundamentada numa certeza final de que Deus, Ele quer estar conosco, né? Ele não nos abandona. A esperança deve ser a parte vital das nossas vidas. Não vamos vencer sem esperança, não. A esperança é um dos grandes trunfos da nossa vida. E a nossa esperança, ela vem de uma pessoa eterna, única, peculiar, incomparável. Não tem ninguém como Jesus, né? Nós vamos ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, né? Quando os seres viventes nos céus, né? Os anjos adoram a Deus, eles dizem assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então, nós vemos isso, que Jesus preexistiu antes de nós, antes do tempo existir, antes da luz ser criada, antes de surgir o pecado. Cristo é, Jesus Cristo é. E isso está de acordo com Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus está presente conosco agora. Eu citei aqui na nossa live de domingo, Salmo 91, estarei com ele na angústia. Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia. E a prova disso é de que em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus estava voltando para o céu, ele deixou essas últimas palavras com os discípulos, né? Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Não há um dia em que possamos dizer, Deus não veio, Deus faltou, Deus não chegou, Deus não estava. Ele está todos os dias, né? Às vezes nós não estamos com Deus, mas Deus está sempre conosco. Jesus está presente sempre, né? Isso é muito importante. Jesus sofreu rejeição, solidão e abandono. Passou por tudo isso para que nós fôssemos dele. O que ele ganhou com tudo isso? Ele ganhou a mim, ele ganhou você. Nós somos dele. A nossa esperança vem de um plano divino e eterno, projetado por Deus, desenvolvido por Deus. O arquiteto, o projetista do universo, sentou-se na prancheta e traçou cada célula do nosso corpo, todos os detalhes da criação. Como diz o Salmo 47, ele colocou nome em todas as estrelas. Quem é que sabe de todas as estrelas? Ninguém sabe. Mas Deus sabe quantas são. Ele conta as estrelas e chama todas pelo seu nome. Que grande, que poder infinito do nosso Deus. Que poder infinito. Então a nossa esperança vem desse plano, né, que envolveu o sacrifício de Cristo, a encarnação, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Envolveu tudo isso, né? Envolveu
os profetas do Antigo Testamento, que dele falaram e apontaram para ele, envolveu os sacrifícios do Antigo Testamento, envolveu a vida dos apóstolos e o trabalho dos apóstolos, envolveu, né, a ação do Espírito Santo Consolador, que desceu no dia de Pentecostes, inaugurando a igreja do Senhor, e a marcha da igreja, apesar de nós, apesar de muitos do corpo de Cristo, ela tem uma marcha triunfal, e ela é invencível, ela permanecerá para sempre, né? Como Jesus afirmou em Mateus 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? A nossa esperança vem de uma promessa eterna. E eu quero neste momento citar 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 10, que diz assim: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especificamente dos que creem. Temos uma relação com Deus. Foi um dom de Deus. Eu não procurei Deus, foi Deus que me procurou. Quando Ele colocou um rapaz de 23 anos lá na Embraer, na fábrica de aviões da Embraer, em 1971, o nome dele Luiz Cláudio. Ele era da Assembleia de Deus, congregava lá no Jardim Satélite. Ele já era casado, se não me engano, já tinha um filho quando eu o conheci. E eu com 19 anos, ele com 23. Trabalhávamos juntos na Embraer. Quando Deus fez isso, Deus já estava me procurando. Quando Ele começou a conversar comigo, Deus já estava me procurando. Quando eu comecei a refutar, a me rebelar contra aquilo que Ele falava, o Espírito Santo estava me quebrando. Glória a Deus. Glória a Deus que eu perdi essa guerra para o Senhor, essa luta. Jesus me nocauteou, me jogou na lona, me venceu e me fez prisioneiro dele. Eu não consegui fugir. Cristo me prendeu com algemas eternas. Essas algemas nunca vão se abrir. Essas prisões nunca vão se abrir. Mas, na verdade, são algemas de liberdade. São prisões de paz, de alegria, de total liberdade. Porque em Cristo nós somos livres, nós somos libertos. Como é bom ser prisioneiro de Jesus. Como é bom. Então, nós vemos isso. Então, nós temos aí uma relação com o Senhor, né? Especialmente dos que creem. A palavra de Deus, ela nos dá uns vislumbres do futuro. E aqui eu poderia citar vários textos, vou fazer menção de um, mas um outro eu vou ler. Eu citei aqui na live de domingo, João capítulo 14, versículo de 1 a 3, palavras de conforto de Jesus, que ele transmite na última ceia para os discípulos, quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não tenham medo. Creiam em Deus, creem também em mim, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas mansões. Se não fosse assim, se isso não fosse verdade, eu não diria isso para vocês. Eu diria que não é verdade. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. É para Ele, não é para ir para um outro planeta, não é para morar em outras partes do mundo, é para Jesus, nós iremos a Ele, né? E os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Não tem como mudar isso, não tem como fugir. Nosso destino final da nossa caminhada, da nossa jornada é Jesus. Nós vamos topar com Ele, nós vamos vê-lo e nós vamos viver com Ele eternamente. Foi Ele quem programou tudo isso, foi Ele que desenvolveu este plano que ninguém poderá frustrar. E eu quero citar o texto de Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 7, para vocês perceberem que a Bíblia já nos dá um vislumbre do futuro. Olha que João, o discípulo amado do Senhor, João o evangelista, quando estava preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho, ali ele escreveu o livro de Apocalipse. E olha o que ele diz no capítulo 21, versículos de 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois no primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia.
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que bênção! Aí o Senhor dizendo: eu sou o Alfa e Ômega. Aí muita gente já sabe, mas eu vou dizer só para quem ainda não está familiarizado. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, quando ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o Alfa e Ômega, está dizendo: eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, eu sou eterno, né? Nunca tive um princípio, nunca terei um fim. Que bênção podemos contar com isso. Nosso lugar no futuro já está preparado, como acabamos de ler. Como manter a esperança? Descubra o que Deus diz sobre o assunto ou o problema que você está passando e faça o que Ele diz. Faça o que Ele diz. Deus tem falado através das autoridades, nossas autoridades constituídas, as autoridades médicas, de procedimentos que nós temos que colocar em prática, práticas de higiene, que muitos de nós éramos assim, distraídos com essas práticas. Hoje temos que levar à risca. Eu tenho me esforçado, acho que vocês têm visto pela live, de não colocar minha mão no rosto, que quando eu vou coçar o meu olho ou alguma coisa no rosto, eu faço de outra maneira. Então estamos nos policiando, adotando práticas que nos protegerão deste novo vírus aí, deste novo coronavírus. Tá? E qualquer que seja a situação, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Eu disse para vocês, eu não tive um encontro com Cristo, eu não fiquei feliz de ter conhecido a Cristo para ficar livre de assalto, para ficar livre de bala do bandido, do assassino, para não morrer de acidente. Não foi isso. Eu oro que Deus me proteja disso, né? Mas isso não é a razão principal. A razão principal é a vida eterna, e essa está garantida. Bandido nenhum põe a mão nisso, ladrão nenhum põe a mão na nossa vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Então, com isso. Então, escolha ser positivo sobre a situação. Não é hora de desanimar, né? Não é hora. Tenha ânimo. Vamos ficar animados, né? Vamos nos cuidar. Muitos de vocês estão pensando que é o fim, vão viver muito, né? Você não lembra de Elias lá na caverna? O profeta Elias: Senhor, eu quero morrer. Ele pedindo a morte, queria morrer. E Elias nem sabia que ele jamais morreria, que ele foi trasladado, ele foi transferido para o céu sem ver a morte, né? Que coisa tremenda, né? Então escolha, né, ter ânimo, manter a alegria da salvação, a alegria do Espírito. Cante música, cante hinos, cante corinhos, né? É muito importante. Uma viva esperança só será possível através de Cristo, né? E Colossenses 1, capítulo 1, versículo 27 diz: Cristo em vós, esperança da glória. Meus queridos irmãos, amigos, né, familiares que estão nos acompanhando, de todas as partes, de todas as denominações, e quem não tem denominação também, e quem não é crente também, que bênção se você não é ainda um crente, um cristão, que bênção que você está assistindo. E eu quero terminar com Romanos capítulo 12 e o versículo 12. Romanos 12, 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
Olha só se esse versículo não se encaixa com a nossa situação presente. Perseverai na oração. A palavra e a oração. A esperança, alegrar-nos na esperança, vai passar. A Simone usou aqui um termo também que eu gosto muito, aliás, ela que saiu com isso, tarraco. Eu estou com a vontade de dar um tarraco em todos vocês. Todos vocês. Temos irmãos na igreja, todos são muito queridos, mas tem uma turma que eu me sinto com mais liberdade de abraçar. Tá? Mais liberdade de abraçar. E eu quero dar muitos tarracos em vocês. Né? Nós vamos nos abraçar, nos beijar. Vai ser ósculo santo para tudo quanto é lado. Né? Que bênção será. Que bênção será. Gente, bênção adiada não significa bênção cancelada. A bênção não está cancelada, apenas um pouquinho adiada. E nós vamos nos alegrar novamente. Perseverai na oração. Amém, meus queridos? Eu creio que aonde a minha língua não chegou e nem vai chegar, aonde a minha fala não consegue chegar, o Espírito Santo conseguirá. E vai reforçar essa palavra, essa mensagem no coração de todos vocês, para produzir vida, né? Saúde, milagres na vida de cada um de nós. Esse é o poder da palavra de Deus. Então nós vamos orar neste momento, né, meu bem? Vamos fazer essa oração. E se você aí, eu creio que muitos de vocês estão em casa e puder nos acompanhar, unir-se a nós neste momento de oração, vamos juntos buscar o Senhor, se você pode. Se você não puder parar, não tem problema nenhum. Deus vai te abençoar da mesma forma. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria no nosso coração que nós buscamos a Tua face, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador. Senhor, que privilégio podermos dirigir nossos olhos a Ti, levantar nossos olhos a Ti e dirigir nossos pensamentos e palavras ao Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Tu és o nosso socorro na hora da angústia. E o Senhor prometeu nunca nos abandonar. E o Senhor disse na Tua palavra que nunca nos deixaria só, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que ouviria a nossa oração. O Senhor prometeu nos perdoar, que o Senhor não levaria em conta as nossas transgressões, porque se o Senhor for levar em conta as nossas transgressões, quem subsistirá? Ninguém, Senhor. Então, Senhor, estende a Tua mão de cura sobre nós, sobre todos que estão ouvindo, sobre os familiares, Senhor, sobre os médicos nos hospitais neste momento, sobre o Ministério da Saúde, sobre as autoridades constituídas no Brasil e nas outras nações. Quanta dor na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, Senhor. Meu Deus, na Alemanha, Senhor. Quanta dor aqui no Brasil. Senhor, livra-nos que, Senhor, os infectados, que também, Senhor, os óbitos não se multipliquem. Senhor, venha deter a fúria deste vírus, Senhor, desta ação maligna, em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. E aquilo, Senhor, que foi intentado para o nosso mal, transforma em bênçãos, transforma em milagres, transforma, Senhor, naquilo que vai glorificar o Teu nome e vai abençoar o Teu povo. Senhor, dá-nos uma grande colheita de almas, Senhor, através dessa crise que estamos passando. Toca os corações, mostra, Senhor, a todos o quanto nós somos frágeis, vulneráveis e dependemos do Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre o Brasil, sobre as nações. Senhor, traga um avivamento produzido pela Tua palavra, pela verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Usa os Teus filhos e filhas, usa, Senhor, os pastores, Senhor, usa com equilíbrio, com seriedade, com temor a Ti, Senhor. Usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, ouve a nossa oração, cura aqueles que estão enfermos. Senhor, cura, meu Deus, restaura os familiares, Senhor, que também são codependentes dessa história. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu oro pelos enfermeiros, anestesistas, por aqueles que estão transportando por insumos. Meu Deus, tem misericórdia. Por aqueles, Senhor, que estão envolvidos num trabalho indispensável, essencial. Livros também de toda contaminação, Senhor. Em nome de Jesus. Protege os idosos, Senhor. Protege o Senhor, que não deixe que o contágio chegue até eles, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero aqui, finalizando, reforçar. Fiquem longe de fake news. Meu Deus, como eu me deparo com fake news o tempo todo nas redes sociais. Fique longe. Sites confiáveis. Site do Ministério da Saúde. Site da Secretaria de Saúde. Tanto em São Paulo como nos demais estados. Site do Hospital Albert Einstein ou do Hospital Sírio-Libanês. Tem outros, eu sei, tem outros hospitais muito confiáveis, tá? Mas esses são os mais famosos, né? Aqui na nossa região. Tá? Fique longe disso. Não existe unção, venda de unção para curar novo coronavírus. Fique longe dos picaretas, tá? Fique longe dos charlatães que já estão tentando faturar, tá? Em nome de Deus e da Bíblia, ganhar dinheiro em cima de muita gente com promessas falsas de cura. E busque pessoas que são confiáveis e entre em contato com sites de igrejas confiáveis e não dos curandeiros de plantão, tá? Dos falsos profetas de plantão. No momento de fragilidade, tem gente que vai atrás de qualquer coisa e isso não vai lhe trazer benefício algum, tá bem? Deus abençoe a todos e no domingo nós teremos aqui um grande culto. Vai ser uma bênção o culto de domingo, tá bem? E eu digo novamente, vai ser uma grande bênção. Ajude-nos a divulgar este ministério aí de difusão da palavra de Deus. Estamos levando a palavra de Deus porque a palavra de Deus no momento de crise, ela é a melhor resposta. É como diz a Bíblia, farinha na panela, tá bem? Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito grato ao Adriel, também o nosso TI da Igreja Cristã da Trindade, o Rafael, que lança esse material aí na internet. Os nossos pastores também das congregações estão fazendo suas lives e você pode acompanhá-los também. O pastor Everaldo Cândido de Pirituba, o pastor Edvil lá de Cosmópolis, o pastor André lá de Osasco e os demais pastores também da Igreja Cristã da Trindade. Eu já conversei com eles, que eles, se quiserem fazer suas lives, fiquem à vontade, né, para ajudar a promover a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até domingo, com saúde e com a bênção do Senhor. Paulo, eu gostaria de encerrar, né, agradecendo a participação de vocês aí no mundo virtual, pela estar junto conosco nesse momento, mas eu gostaria, Paulo, de terminar como a gente termina lá na igreja, com a bênção apostólica. Amém, vamos sim. Então recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. E um tarraco apertado assim, ó, cada um dando a si mesmo, né? Um tarraco especial. Sintam-se abraçados por nós e principalmente por Deus. Fiquem na paz.